Seja bem-vindo ao canal Circuito Desvendados. Hoje vamos trabalhar com um circuito que tem a ver com divisor de tensão. O que significa isto quando se fala de divisor de tensão, na verdade? Vamos ler um trecho que diz o seguinte aqui. Divisor de tensão basicamente consiste em um arranjo de resistor de tal forma a substituir a tensão ou a subdividir a tensão total em valores específicos aplicáveis. O que quer dizer isto, se formos a entender bem? Olhando aqui, o circuito simples como este, nós podemos ter que esta figura aqui tem dois resistores neste caso, 1 e 2. Então, estão associados em série, neste caso, alimentados por uma tensão E, conforme estamos a ver aqui. Então, formando, nesse caso, um divisor de tensão fixa sem carga. Significa que não está alimentada nenhuma lâmpada, nenhuma resistência aqui. Então, analisando o circuito, nós podemos observar aqui, analisando o circuito, nós vamos ver aqui. Se formos a calcular a tensão da resistência 1, nós vamos encontrar que a resistência 1 vai multiplicar o valor da corrente. Idem também para a tensão da resistência 2. Vamos encontrar aqui resistência vezes a corrente. 2 e 1. Então, onde vamos dizer que a corrente será igual a tensão dividir por R1 mais R2. Então, substituindo, nesse caso, essas duas formas, nós vamos encontrar praticamente assim o seguinte, que a tensão da resistência 1 será igual a resistência 1 dividindo por resistência 1 mais resistência 2, nesse caso, multiplicado pelo valor da tensão. Ou também, vamos ter aqui, tensão da resistência 2 será igual a quê? A resistência 2 dividindo por resistência 1 mais resistência 2 multiplicado por E. Então, é assim como funciona um circuito divisor de tensão. Então, pode ter vários contextos, pode ter várias formas que podem ser utilizadas para divisor de tensão aqui. Então, é por isso que chama-se o quê? Chama-se aqui de um arranjo de resistor de tal forma a substituir a tensão total em vários ou em valores específicos e aplicáveis. Nesse caso, estamos a falar de R1 e R2. Então, para o caso, neste caso, vamos ter um exemplo bem simples, dois exemplos praticamente aqui. Vejamos só. De seguinte aqui, vamos calcular as tensões parciais do circuito divisor de tensão dessas duas figuras aqui. Como já vimos aqui as fórmulas, então vamos aplicar exatamente a tensão 1 da resistência 1 e a tensão da resistência 2. Como é que fica aqui? Vamos dizer o seguinte aqui. A tensão da resistência 1 será igual praticamente a 120 dividindo por 240 mais 120. Então vamos lá. Vezes a tensão aqui de 9 volts. Então, quando é que vai dar isso aqui? Nós vamos ter aqui tensão da resistência 1 será igual praticamente a 3 volts. Então vamos lá calcular a tensão da resistência 2. A tensão da resistência 2 será igual a 240 dividindo. Aqui fica 240 também, mais 120 vezes 9. Então, será igual a quanto aqui? Vamos encontrar praticamente uma tensão de 6, sim. Tensão de R2 será igual a 6 volts. Então, significa que a tensão que passa por R1 é diferente da tensão que passa por R2. Por quê? Vamos ver que a sua resistência aqui também é diferente aqui. Por mais que eles estejam ligados em série, então a tensão que passa por R1 é diferente da tensão que passa por R2. E vamos ver neste caso, onde temos uma carga. Vamos ver o caso a seguir, que temos aqui uma carga específica. Nesse caso é uma lâmpada. Nós podemos ver aqui. Como é que fica? Neste caso aqui, vamos dimensionar o R2 para atender às especificações da lâmpada do circuito, neste caso, desta figura aqui. E como é que fica neste caso? Vamos ter em mente que a resistência 2 dividir por resistência 1 mais resistência 2. Nós aprendemos isto. Então, verificando aqui, que é possível transformar
a parte da lei de Ohm transformar para calcular a corrente, assim também para calcular as tensões e as resistências. Então, para este caso, vamos ter aqui R2 será igual a dividir por R1 mais R2. Vai multiplicar pela sua tensão. Então, isso fica menos o R1 vezes R2 dividindo por R1 mais R2. Então, vezes a corrente dessa resistência aqui. Nesse caso, seria igual à tensão, nesse caso, isso, tensão do RL. Calma, vais entender isto, como é que fica. Presta muita atenção aqui. Então, vamos substituir isto. Fica aqui, o R2, o R1, nós já sabemos o valor, que é de 100 ohms. Então, fica 100 mais isso, mais... Temos aqui o R2. O R2, nós não temos valor aqui do R2. Preste muita atenção aqui, não temos valor do R2. Vezes a tensão, nós temos valor da tensão, que é de 12 volts. Vamos colocar aqui 12 volts. Menos, a seguir, nós temos o R1. O R1 nós temos aqui. Qual é o valor do R1? É de 100 ohms. Então, vamos colocar aqui 100 ohms. Então, vamos dividir, multiplicando aqui por R2. O R2 nós não temos valor da resistência 2. Então, isto vai ser igual aqui por 100 mais o R2. E vamos multiplicar por RL. RL qual é? Temos aqui a tensão da carga. Desculpe, a corrente da carga, que é de 10 mA. Então, vamos colocar aqui 10 mA. Então, isso tem que ser igual a 6. Por que eu digo que é 6 aqui? Porque é de 6 volts aqui. É a tensão da resistência RL, da carga aqui. A tensão da carga. Então, é de 6 volts. Então, como é que fica isto aqui? Vamos esboçar isso. Vai ser o seguinte aqui. Mais ou menos 12 multiplicado por R2, sim. R2 menos o R2. Nesse caso, será igual a 6. Vamos multiplicar. Vamos não, adicionar o 100 ohm mais o R2 dentro de parênteses. Então, como é que fica isto? Temos aqui o R2, não é isso? Fica 12. O 12, preste atenção, 12 aqui é a detenção aqui. Então, está multiplicando com a resistência 2. Então, fica aqui 12 vezes o R2 menos o R2 será igual. Então, vamos trabalhar com estes números aqui. Como é que fica aqui? Vamos multiplicar o 6 por 100, vai dar 600 mais 6 vezes o que é o R2. Nesse caso, o R2 aqui. Prontos. Faz a seguir. Vamos trabalhar com estes valores aqui. Vai ser o seguinte aqui. Preste atenção muito nesse aspecto aqui. Preste muita atenção nesse aspecto aqui. Muita atenção mesmo. Tá, vamos lá. Aqui vai ser igual a 5 vezes o R2, que vai dar 600. E para outro caso, vamos ter aqui, porque nós temos o sinal de igualdade aqui. Não esqueçam disso, tem o sinal de igualdade aqui. Então, o R2 será igual, nesse caso, a 120. Isso, 120 volts. Então, tendo esses cálculos, é possível a gente saber qual a tensão que passa por uma carga específica, neste caso. É possível a gente saber a tensão que passa por R2. É possível a gente saber a corrente que passa por R2. Então, é desta maneira que nós vamos trabalhar com circuitos de divisão nesse caso, divisor de tensão, carga ou sem carga. Então, é assim como nós vamos trabalhar com circuitos de divisor de tensão. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.